Deixa eu ver. Foi. Bom, tá sendo gravado, né? Imagino eu. Vamos lá, pessoal. Hoje vai ser uma aula que a gente vai finalizar esse bloco da Revolução Industrial e a gente vai fazer já a conexão para a Revolução Francesa. Tá? Eu vou começar a aula com exercícios, tá? Que remetem à nossa aula passada. Eu acho melhor, antes de começar os exercícios, eu só lembrar vocês que a gente está nessa lousa aqui, tá? E essa lousa é muito importante para resolver os exercícios que a gente, exemplos, né, que eu vou te mostrar hoje. Então, o que vocês precisam levar para a sala, para a prova, pessoal? Primeiro, o pré-capitalismo, certo? A ideia de acumulação primitiva, de onde veio, né? No caso aqui é o metal, né? Por causa da época do mercantilismo, de onde veio o metal da Inglaterra para investir, para gerar o capitalismo, para produzir ele. Essa conexão com os meios de produção, que é o investimento direto em matéria-prima e tecnologia. Não existe capitalismo sem controle de matéria-prima e tecnologia. Você imagina uma máquina produzindo uma roupa, tem que ter algodão e tem que ter a máquina. Alguém inventar a máquina, certo? O que seria controlar a tecnologia? Investimento pesado em qualificação tecnológica, que é o que a gente falou. E o Exército Federal de Reserva, que seria o investimento em qualificação técnica. Então, ao mesmo tempo, sua sociedade tem que ter um grupo de intelectuais, né, no sentido de tecnologia, e um grupo de massa de manobra, de mão de obra, para pressionar o mercado de trabalho. Sem isso aqui, você não tem o capitalismo. E hoje, a gente vai ver o capitalismo em funcionamento, né? A ideia do capitalismo enquanto sistema. Isso aqui é muito importante até para o último bloco, que é a globalização, né? Onde eu vou cortar um caminho pesado aqui para nossa última aula. Engasguei, desculpa. Tá? Então a gente vai focar mais aqui. Eu vou terminar, né? Aqui essa fase 1, vou finalizar ela com 3 exercícios rápidos com vocês. Vamos lá? Tá. Vamos pegar esse exercício de 2019. Exercícios tranquilos, que você faz apenas com relação com o modelo capitalista, certo? Vamos lá. Padrão, né? Nem vou falar nada. A ocasião fez o ladrão. Francis Drake, que foi um amante ali, né? Basicamente, ao mesmo tempo, um dos líderes da pirataria inglesa, amante da Rainha Elizabeth, travava sua guerra de pirataria contra a Espanha, quando roubou as tropas de mulas que levavam o ouro do Peru para o Panamá. Graças à cumplicidade da Rainha Elizabeth, né, eles tinham conexão, né, ele reincide e saqueia as costas do Chile e do Peru antes de regressar pelo Oceano Pacífico e depois também pelo Índico. Ora, em Ternate, ele oferece sua proteção ao sultão, revoltado com os portugueses, e assim nasce o primeiro entreposto inglês ultramarino. Bom, não precisa falar nada. Eu acho que aqui, quando ele fala da cumplicidade da Rainha Elizabeth com um ladrão, um pirata, é aquela coisa de você investir em matéria-prima, né? Matéria-prima, meu Deus, perdão. Investir em pirataria. Eu falei para vocês há um tempo atrás que a Revolução Industrial, ela também vem no mar, né? Ela também tem que ser uma revolução marítima. E a Inglaterra, sem o controle do mar, ela não vai conseguir desenvolver seu capitalismo, sobretudo um capitalismo internacional, de livre mercado internacional, assim, de potência mundial mesmo, né? Então veja aqui a influência do governo, né, no investimento, né, na marinha, barra no investimento na acumulação do metal, porque esses saques foram responsáveis por um cofre inglês que vai girar, né? Então veja, Inglaterra faz barco, rouba a Espanha, pega o dinheiro, faz barco, rouba a Espanha, pega o dinheiro, investe em inventor, rouba barco, pega o dinheiro, cerca
as terras, expulsa as pessoas, né? Ó, como gira, ó como gira. Na minha época, quando eu fiz a FUVEST, caiu uma questão de segunda fase. Eu lembro que foi um terror a questão. Era uma questão que mais ou menos perguntava assim: por que Espanha e Portugal passaram tanto tempo acumulando metal e não se tornaram potências econômicas por tanto tempo no período capitalista? Basicamente é o seguinte: os dois países que mais tinham condição, né, de desenvolver o capitalismo era Espanha e Portugal. Espanha principalmente. Né? Por que a Espanha e Portugal se mantiveram ali, né, como países pobres, pouco desenvolvidos? Uma das respostas era o protestantismo, que a gente já viu, a religião católica, e outra resposta é porque eles não desenvolveram a habilidade de investimento. Eles não circulavam metal. Os caras estavam fazendo castelo de ouro, velho, acumulação de metal. Não tinha liberalismo. Acho que em filosofia talvez vocês vejam isso em John Locke, né? Então, não, entende? Né? Olha como a Inglaterra gira o metal, né? Ela faz a coisa funcionar. A pergunta é mais fácil do que parece, né? A tática adotada pela Inglaterra no século XVI, conforme citada no texto, foi um meio encontrado para restabelecer o crescimento de uma economia mercantil. Mercantil não, cara. Mercantilismo é acumulação de metal. Olha como é importante. Aqui não há acumulação de metal. Aqui há giro. Aqui há investimento. A pirataria, ela é uma forma de acumulação de metal barra investimento. Conquistar as riquezas de territórios americanos, dada, né? Legalizar a ocupação de possessões ibéricas fora, né? Então, Pedro, certo seria uma alternativa mais capitalista, né? A B é muito. Né? D, ganhar adesão de potências europeias fora, né? Fortalecer rotas de comércio marítimo. Essa aí é um perigo. Eu acho aí perigosa, tá? Eu acho aí perigosa, porque fortalecer rotas de comércio marítimo significaria basicamente desenvolver um domínio sobre o mar, né? Esse domínio sobre o mar, ele vai vir lá na frente. Ele não vem agora, né? Ele seria um processo final, né? Por isso que essa E se torna um pouco perigosa. A alternativa correta é a B, conquistar riqueza de territórios americanos. Mas assim, conquistar riqueza de território americano para circulação, né? Porque acumula para circular. Acumula para circular. Podia ter uma alternativa mais capitalista aqui para ficar uma coisa mais bonita, né? Mas não. Veio uma coisa ainda mais fácil, mais besta, mais simples. Cuidado com a E, tá, pessoal? Porque aí você pode falar assim, mas, pessoal, a Inglaterra vai criar um comércio marítimo poderoso. Mas como resultado final, como processo, né? Eu acho que a B te entrega o que está acontecendo no texto. Roubo, saque, acumulação de metal. Aí ela tem mais relação com o fim, né? Perigo aí. Um perigo aí para mim. Pode perguntar, senhor Pedro. Eu até tinha ficado, eu tava aqui refletindo um pouco do porquê que não poderia ser aí, e para quem tem dúvida, nós tá dizendo que fortalecer comércio marítimo, mas no caso, como você mesmo disse, professor, isso acontece? Sim, acontece. Só que por se tratar de pirataria, não é uma coisa assim. Acho que a gente pode pensar por esse lado mais negativo, que não é um comércio que seria de forma Legal. legal. É, Um comércio legal, tipo, também. tá circulando metal, mas não tá fazendo isso de uma forma limpa, né? Ponto. É um bom item. Você imagina que quando fala fortalecer rota comercial, não se faria isso por um saque, por uma pirataria, né? Quebra um Por pouco essa roubo. natureza da Exato, legalidade. Também. exato. Por isso que essa coisa do processo fica uma coisa mais dentro, né? É como se a Inglaterra aqui tivesse acumulando o seu metal para que no futuro, depois da máquina a vapor, isso desse a ela o poder sobre o mercado internacional. Né, exatamente. Agora, é importante dizer que mesmo que a questão não faça isso, Karl Marx, quando ele escreve o seu livro sobre o capitalismo, ele diz assim: o capital foi forjado pelo sangue e o suor do negro, né? Ele usa esse termo, e dos indígenas e dos nativos americanos. Porque justamente
a formação desse império capitalista inglês começou lá atrás com saque e exploração da América e com transporte de escravo, né? Então, querendo ou não, mesmo que haja essa coisa da ilegalidade versus legalidade, foi na pirataria e na ilegalidade que a Inglaterra forjou o seu império, sim. Tá? Isso é comprovado, né? Vamos lá, questão aí de 2019, ó, duas questões no mesmo ano, né? Veja essa, padrão, né? Dificilmente passa-se uma noite sem que algum sitiante é alguém que cerca alguém, rebelde, tenha seu celeiro ou sua pilha de cereais destruídos pelo fogo. Vários trabalhadores, não diretamente envolvidos nos ataques, pareciam apoiá-los, como se vê neste depoimento ao The Times. Deixa queimar, pena que não foi a casa. Podemos nos aquecer agora? Nós só queríamos algumas batatas. Há um fogo ótimo para cozinhá-las. Uma ironia. Eric Hobsbawm, que é um baita de um historiador. O que está rolando aqui? Pessoas estão se rebelando, na verdade estão em opressão, colocando fogo na casa das outras pessoas. Você vê que tem uma galera aqui, né, que está em pânico, né, porque estão queimando suas plantações. E os caras estão falando assim, deixa queimar, pena que não foi a casa, né? A revolta descrita no texto, ocorrida na Inglaterra no século XIX, né, é uma reação ao seguinte processo socioespacial. Essa treta, né, essa revolta, esse conflito de destruição de terra, de queimar, de cercar, está associado ao quê? Ao cercamento, à expulsão dos camponeses da terra, ao processo da acumulação ali do metal, investindo no que a gente vai chamar de controle da matéria-prima. Qual é a alternativa que fala aí sobre cercamento? Né? Restrição de propriedade privada não faz sentido. Expropriação de terra comunal. Pessoas sendo expulsas de suas terras comuns, pessoas sendo expulsas de suas casas, né? O que isso significa? Que é uma revolta, né? São manifestações violentas contra um movimento que também é violento na Inglaterra para expropriar as pessoas da sua terra, para que elas vão para a cidade para serem capacitadas para trabalhar na fábrica. Isso aqui é um exemplo clássico do processo de cercamento. Não precisa nem ler as outras, que não tem nada a ver. Fala, senhor Pedro. Essa questão é que no caso eu fiquei com dúvida, tipo, o que é sitiante? Você disse que sitiante é cercamento? Isso, o sitiante é alguém que sitia, é alguém que cerca. Ah, Né? que cerca. É um sítio, é um cercador. Né? Você disse que tinha dois movimentos que são violentos, que no caso seria esse de tomada de terras para fazer as pessoas irem para a cidade. E qual é o outro? E o próprio movimento do governo de comprar as terras e expulsar as pessoas. Né? Então, Eu o mesmo citei, movimento? lembra, na aula passada eu citei, acho que eu usei aqui algum exemplo, eu falei mais ou menos assim, por exemplo, tá aqui na minha lista aqui, Vitor, eu falei, Vitor, o governo inglês chegava na sua casa e falava, sua casa custa 10, né? Vou comprar por 11, vaza. Isso também é violento, né? A compra das terras da Inglaterra e a expulsão das pessoas do campo também é uma ação violenta, né? É mais ou menos essa é a ideia. Isso aqui é o processo de cercamento, né? A expropriação das terras comunais, aí como ele coloca na alternativa B. E essa manifestação aqui, essa revolta, ela é uma reação ao cercamento, tá vendo? Ó, ela é uma reação ao quê? Porque isso aqui é uma revolta. Os caras estão pondo fogo nas fazendas. Por que eles estão pondo fogo nas fazendas? Porque eles estão revoltados porque eles estão sendo expulsos de casa. Eu falei isso na aula passada. Quando você compra a terra de um milionário inglês e tira ele de casa, você comprou a terra do cara. O cara ganhou dinheiro. E o cara que está trabalhando para ele? E o povo? Aonde vai morar? Esse povo é o que está se manifestando no texto. Veja. Né? Então, essa revolta, ela é uma reação ao processo do cercamento. Tudo bem? Lembrei. E essas seriam as suas duas violências, né? A violência do governo de expropriar e a violência do povo de reagir, né? De também violentamente causar com relação. No final das coisas, quem vai controlar a matéria-prima é o governo, né? Beleza? E para terminar, uma terceira questão que eu queria trazer para vocês aqui. Essa aqui eu vou fazer depois, essa aqui eu vou fazer depois. Né? Acho que essa aqui eu trabalhei com vocês. Eu acho que era só essas aqui mesmo.
A qualificação a gente fez na aula passada. Vou te fazer. A gente fez essa aqui. A gente fez essa também. Não. Já acabou. As duas que eu tô guardando para vocês é da próxima matéria. Vamos lá? Então, as que faltam eu faço no final. Bom, pessoal, agora é uma aula mais rápida, mas ela é bem complexa. Peço para que vocês prestem muita atenção. Tá? O funcionamento do capitalismo, eu pergunto assim mais ou menos, né? Para que o governo, ele expulsa as pessoas, investe, ele qualifica, né? Investe em qualificação técnica. Qual é o objetivo do governo? Desenvolver a Inglaterra. Só que esse desenvolvimento, ele só pode se tornar efetivo mediante o repasse das propriedades para o capital privado. É mais ou menos assim, eu vou dar um exemplo besta só para vocês entenderem. Eu, governo da Inglaterra, compro a terra do Vitor, expulso o Vitor e os seus, né, de sua terra, mando para a cidade, qualifico esses seus deles, o povão, né, obviamente para a mão de obra da fábrica, e não é o governo que vai pegar a terra do Vitor e transformar em, por exemplo, uma mina de carvão para ser combustível para a fábrica. Não é o governo, não sou eu, né, que vou pegar a terra do Vitor e plantar algodão para matéria-prima para a fábrica. Não é o Pedro, não sou eu, o governo, que vou desenvolver fábrica. Não sou eu. Não sou eu. É a propriedade privada. É a iniciativa privada. Eu vou repassar. É como se eu pegasse a terra do Vitor por 10 e revendesse ela por 1.000. Para quem, professor? Para a iniciativa privada. É como se o próprio Vitor recomprasse a terra dele, mas dentro de um pacto de desenvolvimento. Portanto, transformar a terra dele em uma produção de algodão. E não em uma fazenda, um semifeudo, ou uma cidade, ou um campo medieval. Certo? Então, todo o sistema capitalista ele é pautado na propriedade privada. O governo, que eu falei, que ele tem uma atuação muito grande aqui no pré-capitalismo, não é ele que desenvolve o sistema. Ele cria o sistema. Mas o sistema é desenvolvido pela propriedade privada. Imagina você como se fosse mais ou menos um leilão. O governo compra uma terra que dá para plantar algodão e repassa ela para um investidor privado. É o capital privado que compra essa terra para desenvolver ela. Por exemplo, eu invisto numa escola pública com tecnologia poderosa na Inglaterra e lá está aqui na minha lista a Lara. Aí a dona Lara e a Lara Gabi, ela inventa uma máquina, eu protejo essa máquina dela com a lei de patente e ela vai vender o uso, o direito da máquina dela para um capital privado. Aí vai lá o senhor Hugo lá e fala assim: ô Lara, eu tô aqui abrindo uma cervejaria, posso usar a sua máquina? E a Lara, quero porcentagem nos lucros. Para usar a minha máquina, você tem que pagar um imposto para o governo relativo à proteção intelectual da minha invenção. Veja, mas quem vai investir e movimentar o sistema é o capital privado, tá? É a iniciativa privada. Na tinha iniciativa propriedade, claro que sem dúvida. Tanto que na UK, no United Kingdom, né, na Inglaterra, o que você tem na Inglaterra? Um governo que não se intromete na política. É um governo livre, né? É livre no sentido mercadológico, né? Porque o que você tem na Inglaterra? A Magna Carta, que vocês estudam aí, né? Geralmente não dá para te dar tudo, né? Mas quando você estuda a história rasa da Inglaterra nas escolas, você vê que tem uma revolução chamada Gloriosa, eu até citei ela, onde o rei Guilherme de Orange é colocado no poder da Inglaterra sem poder. É exatamente o que a Inglaterra é hoje. É um parlamentarismo. Porque o rei da Inglaterra não tem influência sobre as leis. Quem faz as leis é o parlamento. Quem que é o parlamento da Inglaterra aqui, brother? O burguês. Um investidor. Ou seja, ele não vai se intrometer na política econômica da Inglaterra. Ele vai, portanto, incentivar o capital privado. É óbvio, ele é o capital privado. Ele vai se favorecer. Isso é muito poderoso na Inglaterra. A Inglaterra, outra explicação para a Espanha e Portugal não terem desenvolvido o capitalismo. Porque Portugal e Espanha, nessa época, são absolutistas. A gente vai chegar já na Revolução Francesa. O que é a Revolução Francesa? É uma revolução burguesa.
É o cara com grana na França se rebelando contra o rei que fica se intrometendo na economia. É isso a Revolução Francesa. A Revolução Francesa são os milionários da França falando: ô rei, para de acumular metal, para de fazer Versalhes, Castelinho Dourado com o Jardim da Maria Antonieta, para de fazer brioches, para de fazer coisas coloridas, salão de espelho. Pega essa porcaria de dinheiro e investe. Por isso que o movimento da Revolução Francesa é iluminista, é democrático, é contra a igreja, é contra o rei, porque são modelos economicamente modernos, liberais, sob uma lógica de desenvolver capitalismo. O Napoleão é um capitalista, cara. O que o Napoleão vai fazer? Acumulação primitiva, monopólio de meios de produção, exército de reserva, cara. É a mesma lógica. Só que o Napoleão não tem acumulação primitiva. A Inglaterra foi pirataria da... O que o Napoleão vai fazer? De onde ele vai tirar o dinheiro para desenvolver a tecnologia francesa? Das guerras, invadir o Egito, invadir a Itália, invadir a Rússia, invadir a Áustria-Hungria. As guerras napoleônicas são guerras capitalistas, onde o governo vai fazer a guerra, pegar o metal e passar para a propriedade privada. Quem financiou Napoleão? Os girondinos. Quem são os girondinos? Os capitalistas, a burguesia. Tem um cara chamado Florenzano, um historiador famoso italiano, que ele chama a Revolução Inglesa e a francesa de revoltas burguesas. É muito legal porque ele não fala revolução, né? Porque a gente já falou sobre isso. Ele chama, são revoltas burguesas. São burgueses cheios de ideias, oprimidos por uma antiguidade, por reis absolutos que gostam de fazer castelinho de ouro. Vaza, rei. Vamos pegar o dinheiro e investir. Vamos usar o governo para valorizar a iniciativa privada. Por isso que a propriedade privada é a base do capitalismo. E o único objetivo da propriedade privada é o lucro. E chegou a hora de eu te explicar rapidinho o que é lucro, mas é uma pancada. Presta atenção. Fala, Pedro, antes de eu começar. Só para ter certeza, já que o governo naquela época incentivava você ter a propriedade privada para poder produzir. Mas no caso, pessoas que trabalhavam com propriedade privada não podiam chegar na terra e falar: seguinte, a sua terra agora é minha. O governo que fazia isso, né? É, Ah, tá. né? Por Beleza. sinal, você só podia adquirir as terras se você se comprometesse a desenvolver o capitalismo. Hã? Ou seja, você só vai comprar essas terras se elas se tornarem produtivas. Na verdade, o que a Inglaterra está fazendo é matando o feudo, aquelas terras para fazer castelo, e construindo um modelo de terra produtiva. Terra produtiva. Né? Com qual objetivo? O lucro. Pessoal, o que é lucro? Ó, o que eu vou fazer aqui é um crime. Eu vou te dar lucro em 10 minutos. É impossível. Te dá direito. Mas serve ao propósito. Pessoal, para vocês entenderem o que é lucro, eu vou colocar no chat aqui alguns conceitos para vocês. O primeiro deles é produtividade. Eu gostaria que vocês pensassem o que é produtividade. Vocês, para entender lucro, têm que entender produtividade. Alguém consegue conceituar para mim o que é produtividade? Se eu virar para vocês agora e falar, eu quero aumentar a produtividade, o que eu quero fazer? A produtividade, bom, como está dizendo no slide, né? A produtividade está relacionada ao tempo, então aumentar o tempo de produção. Quase isso. Melhora isso. Produzir Ah, mais em menos tempo. foi quase. Quase. Né? Então, a Lara coloca assim, aumentar a produção de algo, aumentar o trabalho. Aumentar a produção é aumentar a produção em menos tempo. Se você aumentar a produção em menos tempo, automaticamente, senhora Lara, você aumenta o trabalho. Beleza? Faltou o tempo aí. Certo? Porque se eu viro para vocês e falar assim, pessoal, vocês vão fazer 10 exercícios em 1 hora. Aí eu falo assim, eu quero agora que vocês façam 11 exercícios em 1 hora. Viu? Eu aumentei a produtividade. Porque você vai produzir mais em menos tempo. O cara ligeiro vai virar para mim e vai falar assim, mas professor, o tempo é o mesmo. Abra uma cabeça agora para mim. Presta atenção.
Se eu falo para vocês, produzam 5 em 1 hora, e depois eu falo, produzam 6 em 1 hora, eu aumentei o seu tempo? Não, Hã? não. Você só Pergunta falou. de 1 milhão. Vai ganhar 1 milhão. Ó, eu quero que você faça 5 em 1 hora, agora eu quero que você faça 10 em 1 hora. Eu aumentei o seu tempo. Não, você só aumentou a Ô, produtividade Vitor, para os essa é a trabalhadores. produtividade agora. A produtividade eu aumentei. Show, beleza. Mas olha como foi incoerente. Olha como vocês são incoerentes. Seus incoerentezinhos. Você escreveu aí, Vitor, no chat. Aumentou a produtividade. Eu acabei de falar para vocês que a produtividade é produzir mais em menos tempo. Olha como vocês são doidão. Você acaba de dizer para mim que vocês produzem mais em menos tempo e ao mesmo tempo me dizem que não mudou o tempo. Como é que não mudou o tempo se vocês produziram mais em menos tempo? Ó, Peraí, então mudou ou não mudou o tempo? Porque é em 1 hora? ó, 5 em 1 hora, 15 em 1 hora. Não mudou o tempo, 1 hora é 1 hora. Ué, mas peraí. Se aumentou a produtividade, eu fiz em menos tempo. Como é que eu fiz em menos tempo se o tempo é a mesma 1 hora? Velho, vamos usar a lógica. Tá claro para vocês que existem 2 tempos? Boa, Vitor, começou a ficar mais legal agora. Tem 2 tempos. Vocês estão pensando diferente. Existem 2 tempos. Ora, existe o tempo do relógio, 1 hora, é o tempo do relógio, 1 hora, e existe o tempo que foi colocado agora muito bem aí, para o senhor Vitor, que é o tempo da produção, que é como a Lara coloca, o trabalho. Você percebe que existem 2 tempos? Tem o tempo cronológico e tem o tempo do trabalho. Eles são diferentes. Pessoal, se eu chamar aqui a Angelita, que está aqui na aula, e eu falar, senhora Angelita, você vai segurar por 1 minuto o mouse? Tô, segura aqui o mouse por 1 minuto. Beleza. Eu vou esquentar esse mouse e deixar ele a 400 graus Celsius, sei lá. Você vai segurar essa barra fervendo em 1 minuto. Oh, não é o mesmo 1 minuto. Não é 1 minuto. Segurar uma barra fervendo em 1 minuto não é 1 minuto. Porque existe um tempo percebido. Existe um tempo que não está no relógio. Ele é um tempo racional, reflexivo. Véi, se vira com o que você quiser. Agora vem o boom. Agora é o boom. Pergunto a vocês. Agora vamos a outro conceito. O outro conceito é bem tranquilo. Salário. E agora, rapidinho, eu pergunto a vocês. O salário é pago pelo quê? As pessoas que recebem salário no sistema econômico capitalista recebem salário pago pelo quê? Pela produtividade? Não. Próximo. Não, não é produtividade, é Pelo que o salário é pago? pelo tempo de trabalho. Não. Próximo. Não, senhora Lara. Próximo. O salário é pago pelo quê? Vou ajudar vocês. Sabe como chama o salário Pelo do lucro da professor? empresa? Não. Sabe como chama o salário do professor? Hora aula. Olha o nome do salário do professor. Hora aula. Você recebe o salário no final do quê? No final do quê? 1 hora? O seu salário cai no final do quê? Do mês. Do mês. As pessoas são contratadas por 6 meses, por 1 ano. Olha o futebol. O cara é contratado por quanto? Como é que se faz contrato de um jogador no futebol? Por ano. Vocês entenderam qual é a mágica? O salário é pago pelo tempo cronológico e você trabalha pelo tempo de trabalho. Peraí, então o tempo que eu trabalho é o tempo de trabalho
que é o tempo que eu produzo, e o cronológico seria o tempo que eu recebo meu dinheiro? Isso, isso. Tá. Só que o seu salário é pago pelo tempo do relógio. Só que você produz pelo tempo do teu esforço. Há uma diferença aí. Essa diferença chama mais-valia. É a mais-valia, que é o lucro do capitalista. O lucro, ele é a mais-valia sobre cada trabalhador no sistema que ele controla. Você, imagina o seguinte, um cara que trabalha numa fábrica de automóvel, o cara produz Volkswagen, carro, Volkswagen. O cara produz 5 Volkswagen no mês, 5 carros. Quantos carros ele compra com o salário dele? Nem o espelho, tio. Mas nem a roda. Ou seja, o que ele produz não tem nada a ver com o salário. O salário dele é por 8 horas de trabalho durante 5 dias, descansa lá e pá. E o que ele produz fica com o dono, fica com o proprietário. Essa é a mágica do capitalismo, cara. É aí que tá o lucro. É por isso que no capitalismo eu viro para vocês e falo assim, ô tio, aumenta a sua produtividade. Tira uma foto sua, coloco ali no McDonald's, escrevo funcionário do mês, tua produtividade aumenta e teu salário no final do mês é R$ 1.200, velho. Mas você ganha um quadro na TV, você vai ganhar uma balinha, você ganha aqui, ó, 100 conto pra você passear no Parque do Ibirapuera no sábado. Velho, aí faz coaching, canta a música da Xuxa, faz roda, a galera vai lá, bate palma, né? E ó, pá, e a produtividade. E no dia seguinte o chefe chega para você e fala assim, ó, ontem vocês produziam 5 em 8 horas, agora é 6. E a mina que produziu 7 tá lá no quadro. E o cara que produziu 8 vai pra Disney no final do ano. E o cara que bate meta ganha um troquinho a mais. Velho! E você ganha pelo tempo cronológico. E o seu lucro é dado pelo tempo de trabalho. Isso é o lucro. Tempo cronológico, tempo de salário. Perfeito, senhor Pedro. Você recebe por isso, mas trabalha pelo tempo do esforço. Né? E trabalha pelo tempo do esforço. Você não recebe pelo seu esforço. Você não recebe pela sua dedicação temporal enquanto mão de obra. Você recebe pelo relógio. Tio. Por isso que tem um relógio, por isso que você bate meta, põe o dedo. Na China, os caras têm uma sirene. No Japão, que criou isso, chama Kanban. Você fica uma sirene lá. Sempre que você produz, bate a meta, fica girando. Na China, os caras têm mictório na linha de produção. O cara faz xixi e cocô enquanto aperta botão de máquina. É uma loucura, velho. Você trabalha pela produtividade, mas ganha pelo tempo. Cronológico. Você ganha por 8 horas, mas produz para meta. E quem fica com o lucro? O dono. A propriedade privada. E sabe o que é pior, meu amigo? Você aceita. Você bate palma. Você tem sua foto como funcionário do mês e acha aquilo incrível. Você vai no final do ano para a Disney e não percebe que você comprou aquela viagem da Disney em janeiro. Com 8 horas de trabalho, você já pagou 5 viagens para a Disney. Mas você só vai ganhar uma se bater a meta no final do ano. E aceita. Aceita. Esse processo se chama alienação. O trabalhador no capitalismo, ele tem a sua dignidade, a sua racionalidade. Lembra porque na aula passada o Marx considera, né, o capitalismo a coisa mais grave. É o momento onde a luta de classe ela é mais terrível, porque é onde o homem perde o trabalho. E o trabalho é a essência humana. Seu trabalho é roubado de você. Você trabalha de graça, tio. De graça. E não reclama. E não tem consciência sobre isso. Não produz consciência. Isso é alienativo. Totalmente alienativo. E isso não é só alienativo para quem trabalha, isso é alienativo também para quem consome a chamada subjetividade capitalista. Né? A gente, o que acontece?
o capitalismo ele é totalmente subjetivo, né? A gente não tem noção de quanto custa o produto. O Marx dizia isso. No capitalismo, o sistema ele é tão dividido. Lembra da fábrica, da aula retrasada? O trabalho ele é tão dividido, ele é tão fracionado, que a gente perde o conhecimento sobre o todo. A gente desconhece o sistema. E por desconhecer o sistema, a gente não reclama. Ou seja, é capaz. Imagina um cara que trabalha na fábrica aqui da, sei lá, da Apple. Aí ele fala assim, velho, o que, que você faz na fábrica da Apple? Ele fala, eu aperto o botão de uma máquina lá. Aí ele vira e fala assim, tá, e qual é a sua participação na Apple? Ele, sei lá, velho, eu sou especialista em um botão, daquele botão, daquele botão. A gente é assim hoje. Você vai num dentista, o cara nem sabe mexer em dente. Ele é especialista em um tipo de cárie. Você leva o carro no mecânico, o cara é especialista só em um tipo de amortecedor. Você vai num médico, ele nem toca em você porque não é a especialidade dele. As pessoas não sabem nada. Ah, eu só troco esse tipo, eu só mexo nesse tipo de peça, eu só conserto esse tipo de máquina. As pessoas se especializaram tanto que elas não conseguem dominar mais o trabalho. E como as pessoas são muito especializadas, elas se fecham tanto e não conhecem o todo, elas são alienadas. E a gente não conhece a alienação também como consumidor. A gente não sabe o que a gente compra. Se você olhar para o seu Nike que está no seu pé agora, você não tem a menor ideia de como esse Nike foi feito. Eu não tenho a menor ideia de como essa tela de computador aqui que eu estou dando aula foi feita. Eu não sei. Eu não sei de onde vem, como foi feito. Eu não faço ideia. A gente consome 99,9% do dia sem ter a menor ideia porque consome e de onde vem o que a gente consome. A gente não sabe. Você corta um tomate na tua casa, você não sabe de onde veio o tomate. Você não faz ideia. Você não conhece o processo, você é alienado. Mas quer comer. Porque o capitalismo, ele está aqui dentro. Como consumidor de alguém que não conhece o sistema. Como trabalhador de alguém que não conhece o sistema. Você só quer trabalhar para comprar. Trabalhar para consumir. Você quer trabalhar para que você sonha. Sabe, quer um exemplo? A jornada de trabalho de 8 horas. Na época que o capitalismo começou, os caras trabalhavam 15 horas por dia, 16 horas. Era terrível. Você ficava cansado, destruído, não conseguia produzir. Por que, que a jornada de trabalho foi reduzida para 8 horas? Primeiro, para aumentar a sua produtividade, para você trabalhar mais em menos hora, fechou? E segundo, para você ter tempo para sonhar. Você chegar em casa tranquilo, ligar a televisão, ver um monte de coisa que não serve para nada e trabalhar o dia seguinte para comprar tudo aquilo. É simples. Pessoas cansadas não veem TV. Pessoas cansadas não sonham. Pessoas cansadas não desejam. O capitalismo é subjetivo. Se você comer um ketchup, um esquimó comer um ketchup, é o mesmo sabor? É o mesmo sabor? Você e... Eu fui preconceituoso agora com o esquimó, sem dúvida. Mas vamos elevar o meu preconceito. Vamos supor que um esquimó nunca comeu um ketchup na vida. Você mordendo um hambúrguer com ketchup e um esquimó mordendo um hambúrguer com ketchup, é o mesmo sabor? É óbvio que é o mesmo sabor, tio. Você é humano, ele também. As papilas gustativas são diferentes. Você vai perceber açúcar, azedo e amargo diferente do cara? Tá doido? Vocês são humanos. Mas o sabor é o mesmo. Complicado, né? Porque quando você come o ketchup, você não tá comendo um produto. Você tá comendo um sonho, cara. Tá? Porque você é alienado. Também como consumidor. O capitalismo tá na mente. Porque ele tira toda a sua racionalidade do processo de trabalho. Tanto como produtor quanto como consumidor. Você não reflete. Você não reflete. Pode perguntar, senhor Pedro. Então, professor, você disse que capitalismo, então, essa questão da alienação sobre o capitalismo faz as pessoas trabalhar e consumir sem questionar o porquê, certo? Desce. Daria para dizer isso que é alienação. Isso. Agora, rapidinho. E a causa disso é o quê? Porque o sistema, o modelo, ele é um modelo que ele é tão dividido que ele não faz você conhecer os processos. E se você não conhece os processos, você não reclama. Né? Você não reclama. Mas é a minha pergunta, professor. Os trabalhadores que são contratados pela empresa, eles podem não saber, mas os donos das propriedades privadas que estão ali no controle, que estão sabendo tudo, a gente consideraria eles alienados também? Não, eles sabem.
Então Por isso, eles não são alienados. não. Por isso que o conceito aqui, Pedro, é luta de classe, vê? Por isso que a sociedade ela é dividida em quem aliena e quem é alienado. Em quem controla o trabalho e quem perde o trabalho. Viu a luta de classe do Marx? E é por isso que ele acha essa luta de classe mais grave em toda a história. Porque nunca em toda a história esse nível de alienação foi tão forte como no capitalismo. Nunca. Por quê? Porque no capitalismo o sistema ele é mais dividido e o poder de consumo é maior. As pessoas consomem muito sonho no capitalismo. Né? O nível de produção é maior, você produz muita coisa. E se você produz muita coisa, você produz acima da necessidade das pessoas. Então por que as pessoas comprariam algo que elas não precisam? Esse é o grande ponto. Tem pessoa que deixa de comer para comprar um Nike. Ou seja, as pessoas não consomem por necessidade. Esse é o grande ponto, essa é a grande força do capitalismo. Como o capitalismo ele torna você tão alienado como consumidor e trabalhador, o sistema é um sistema que dá chance do produtor produzir algo que não serve para nada. Ou cobrar mais caro por alguma coisa que não tem sentido para você. Hã? Ah, e se o trabalhador procurar saber? Bom, aí é o seguinte, aí você pode questionar. Aí é a luta de classe, aí você pode questionar o trabalhador, o patrão. Aí você é trocado. Entende a importância do Exército Federal de Reserva? Aí vem lá a Lara, Eu não toda tava bonitinha. falando, essa pergunta que eu fiz não necessariamente questionar o patrão, é só saber, tipo, como funciona o meio de produção da Perfeito, empresa. perfeito. Vamos supor Só que quando isso. você conhece o sistema e deixa de ser alienado, você se revolta. Porque, para o Marx, se você conhece o sistema e não se revolta, então você não conhece. Esse é o ponto. Para o Marx, não é minha opinião. Para o Marx. Para o Marx, se você conhece o sistema, se você trabalha 8 horas e recebe por meia hora, e trabalha 7 horas de graça, e acha legal, então você continua alienado. Ah, eu conheço o sistema. Não, não. Se você não se revolta, você não é humano. Para o Marx. Para o Marx. Então o que o Marx fala? Todo mundo que conhece o sistema se revolta com ele. Só que você é descartável, cara. Entende a força da coisa? Aí você chega no seu patrão, bate de frente e fala: pera aí, meu, eu tô aqui trabalhando 8 horas e recebo só por 1 hora. E as Só que tem 30 molequinhos batendo na porta da fábrica, morto de fome, querendo trabalhar e faz a mesma coisa que você. Você vai ah, é? Ah, muito blá blá blá, tio, próximo. Eu te mando embora. Olha a importância do Exército Federal de Reserva. Veja, olha a importância. Porque eu consigo te trocar, cara. Se você quer levar uma, você vaza. Né? Olha esse exercício aqui. Interessante. 2021. Né? Nos setores mais altamente desenvolvidos na sociedade contemporânea, o transplante de necessidades sociais para individuais é de tal modo eficaz que a diferença entre elas parece puramente teórica. As criaturas se reconhecem em suas mercadorias, encontram sua alma em seu automóvel, casa em patamares, utensílios de cozinha. Olha a força, né? Vamos voltar. Nos setores mais desenvolvidos da sociedade contemporânea, você faz um transplante de necessidade social para individual. Você pensa só em você, você é tipo um egoísta. E é de tal modo que essa diferença, ela parece teórica, mas ela não é. Você vira uma mercadoria. Você se transforma naquilo que você se veste. Você coloca um chapéu, uma bota e virou aquilo. Moda, né? Sua alma é o seu carro, é a sua casa. Olha o que ele está fazendo. O texto indica que no capitalismo a satisfação dos desejos pessoais é influenciada pelo quê? Ah, políticas estatais de divulgação, incentivos controlados de consumo, incentivo controlado para... Não peguei. Prescrição coletiva de organização. A sociedade é organizada com prescrições, com regras anteriores. Cara, eu tô achando essas alternativas perigosas, porque não dá para entender o que elas significam. Mecanismos subjetivos de identificação. Agora sim. Repressões racionalizadas do narcisismo. Lá, lá. É uma repressão racionalizada de quem quer aparecer. É... Palavras chatas, né? Que questão difícil. Muitas palavras que não jogam, né? Que não dizem nada.
Eu acho difícil essas questões que tem frases que não dizem muita coisa, né? A única alternativa que diz alguma coisa aqui é um mecanismo subjetivo de identificação. Ou seja, você se identifica por um mecanismo subjetivo. O que é o mecanismo subjetivo? O consumo capitalista. Você se identifica pelo que você consome aqui, né? É o sonho, é o desejo de consumir alguma coisa. Questão de nível altíssima, tá? Essa questão é tranquilamente uma interdisciplinaridade entre filosofia e capitalismo histórico, tá? Você consegue. O Marcuse, ele é um filósofo da escola de Frankfurt, alemã, né? E tranquilamente esse texto aqui, ele aparece também em filosofia. Mas você trabalha muito ele com essa visão de alienação em capitalismo, né? Olha que nível de questão com palavras bem complicadas, né? Mas não dizem muita coisa, né? Ah, é como se a política estatal de divulgação, como se o marketing fosse feito pelo governo. O que tem a ver com a questão? Aí você tem incentivos que controlam o consumo. Você tem prescrição coletiva de organização. As organizações coletivas são prescritas. Prescritas por quem? Como assim? Não sei, não está muito claro, né? Uma repressão racionalizada do desejo das pessoas. Na verdade, o desejo das pessoas não é reprimido, né? Ele é imposto, controlado pelo marketing. Você está muito mais no campo do mecanismo subjetivo de identificação. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. São questões bem chatas, hein? A gente fez uma questão na aula passada. Deixa eu achar aqui a questão, só para terminar a aula rapidinho, pessoal. Já te libero, prometo. Onde está essa questão? Vamos ver se eu acho ela rápida. Ó, a gente fez essa questão aqui na aula passada, né? Ó como apareceu aqui, ó, o conceito de mais-valia. Conceito de mais-valia, né? Certo? É que, na verdade, essa questão está falando sobre a luta de classes, né? Mas ele soltou aqui a mais-valia para te confundir, né? São conceitos centrais, levem para a prova, eles aparecem nas alternativas. Ó, 2021, provas bem recentes, tá? A matéria não é fácil, tá? Semana que vem a gente vai para o Iluminismo e a Revolução Francesa. Beleza? Modelos mais atuais de democracia, direito e cidadania. Fechou, pessoal? Tranquilo? Então, muito obrigado. Tenham uma grande semana para vocês aí. Uma boa noite. Semana que vem a gente vai para o Iluminismo e a França. Valeu? Bom lanchinho aí que vocês têm agora. E até a semana que vem. Tamo junto. Tchau, tchau. Valeu. Desligar.